Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Pneumoteca no YouTube, trazendo a discussão de mais um tema ou de um artigo científico em pneumologia, daquelas doenças mais prevalentes da pneumologia. Eu convido a você a nos seguir no nosso Instagram, @pneumoteca, aqui se inscreva no nosso canal do YouTube, para que a gente sempre possa estar trazendo informações em pneumologia, e dê logo um joinha, um like aí no nosso vídeo, e convido você a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br, onde tem alguns cursos na temática de pneumologia que podem ser bastante úteis no seu dia a dia como profissional de saúde. Nosso tema hoje, beta-2 agonista de longa duração em pré-escolares, um tema importante, uma vez que os beta-2 agonistas não estão aprovados ainda para o uso em pré-escolares. Vamos ver o que é que os artigos dizem sobre essa situação. Então vamos lá. Esse é o nosso artigo de hoje, a adição de beta-2 agonista de longa duração a corticoides inalatórios para crianças pré-escolares com asma. Uma revisão sistemática. Esses são os autores a quem agradecemos a realização dos serviços, autores da Polônia, da Colômbia e do Chile. E ele foi publicado na revista Pediatric Respiratory Reviews, agora em 2025. Então, um artigo que está saindo fresquinho aqui para a gente estudar informações importantes. Esse artigo vai trazer para a gente aqui. Vamos lá. Então, na introdução, eles falam que os corticoides inalatórios e os beta-2 agonistas de longa duração são essenciais no manejo da asma há mais ou menos 2 décadas. Que desde 2019 o GINA recomenda o uso de corticoide inalatório, que é o ICS, mais o formoterol, que é um beta-2 de longa duração. Ele é o único que é beta-2 de longa e de curta duração ao mesmo tempo, como terapia de manutenção e alívio, né, que é a terapia MART, para adolescentes e adultos. Então, como eu disse a vocês, ele é o único que tem o formoterol, que tem ação curta e longa ao mesmo tempo. Para crianças menores de 5 anos, o GINA, ele fala aqui 2023, mas o 2025 também faz essa mesma recomendação, que é de não recomendar o uso dessa combinação em nenhuma das etapas. Ainda é assim. E as diretrizes, elas permanecem heterogêneas, mundialmente falando, sobre o uso de beta-2 de longa em crianças abaixo de 6 anos. Então, os objetivos dessa revisão foram revisar a eficácia e segurança dos beta-2 de longa duração, conhecidos como LABA, associados ao corticoide inalatório em crianças menores de 6 anos com asma moderada a grave. A metodologia da revisão sistemática foi uma busca abrangente, né, em 4 bases de dados pesquisadas, desde o início de junho de 2004, os critérios de elegibilidade. Crianças menores de 6 anos com asma em tratamento com o LABA e o corticoide inalatório comparado a placebo, nenhuma intervenção ou tratamento padrão. E a triagem, 2 revisores independentes avaliaram 2.200 estudos iniciais, identificando apenas 6 estudos elegíveis após a remoção de duplicados. Então, no fim das contas, só entrou 6 estudos para essa revisão. Antes de mostrar o resultado, eu queria convidar você a conhecer o nosso curso de gasometria arterial, disponível no site da Pneumoteca. Nesse curso, nós vamos estudar a fisiologia do equilíbrio ácido-básico, os mecanismos de compensação que o corpo oferece para manter esse equilíbrio, estudar os distúrbios ácidos depois dos estudos básicos ou alcalinos, e interpretar a gasometria arterial de uma maneira adequada. Vamos estudar ainda 2 aulas de casos clínicos onde nós podemos sedimentar esses estudos. Pacientes com asma, por exemplo, eles, principalmente nas asmas mais graves, apresentam distúrbio ácido relativo à insuficiência respiratória. Então, a gasometria arterial ajuda a entender situações que ocorrem em uma série de doenças, principalmente em pacientes graves. Esse curso está disponível no site pneumoteca.com.br por um baixo custo e vai lhe oferecer informações muito importantes que você vai levar para o resto de sua vida,
Entender gasometria arterial é muito importante para quem trabalha em pronto-socorro, UTI, UPAs e assim por diante, e até, por vezes, em alguns serviços ambulatoriais também. Então, mostrando os resultados, as características dos estudos incluídos. Foram 6 estudos elegíveis entre os 2.200, como já falamos no slide anterior. No total, 1.415 pacientes fizeram parte desses 6 estudos, lembrando sempre abaixo de 6 anos de idade, e 100% dos estudos usavam o salmeterol. Vamos falar isso um pouquinho mais tarde. Todos os estudos foram com salmeterol, nenhum com formoterol. Essa foi a distribuição dos estudos: Japão, Grécia, Alemanha, Finlândia e Estados Unidos. E 2 ensaios clínicos randomizados, um estudo prospectivo e 3 estudos retrospectivos do antes e depois. Quer dizer, antes de usar a medicação, o que é que o paciente apresentava, e depois de usar a medicação, quais foram as diferenças apresentadas. Então, essa tabela aqui nós conseguimos resumir praticamente todos os resultados do estudo. Então, ele avaliou aqui hospitalizações, sintomas noturnos, medicações de resgate e score de qualidade de vida. Nem todos os estudos avaliaram todas esses desfechos, mas vamos ver aqui por cada um. Esse é o mais importante, que é o número de hospitalizações e visitas ao PA. Esse primeiro estudo mostrou uma redução, olha só, de 78 para 5, de 42 para 2, com a associação estatisticamente significativa da redução de hospitalização e visita ao PA depois do uso do LABA mais o corticoide inalatório. Esse estudo de 2018 mostrou uma redução de 27,1 para 3,1, que foi uma redução de 89%, estatisticamente significativo também. Esse outro estudo mostrou uma tendência de redução de visitas ao PA, mas não houve uma confirmação estatística, porque o P deu maior do que 0,05. O outro estudo mostrou que houve uma redução do corticoide inalatório associado ao beta-2 versus o corticoide inalatório, mas ele não relatou aqui se houve associação estatística. E esse outro estudo mostrou uma redução de 36% com a combinação e 31% só com corticoide inalatório, não havendo uma relação estatisticamente significativa da melhora comparando os dois estudos. Com relação aos sintomas noturnos, nós tivemos 3 estudos. Esse estudo de 2016 mostrou uma melhora, uma média de 2, com uma associação positiva estatisticamente. Esse outro estudo mostrou uma redução no score de sintomas noturnos, mas não houve associação estatística. E esse terceiro estudo mostrou uma melhora de 33% e depois houve uma redução para 6,4%. A melhora foi de 81%. Então, uma associação estatisticamente significativa para melhora com o uso da combinação. Com redução das medicações de resgate, esse estudo mostrou que houve uma redução de 1,75 para 0, associação estatística significativa, e esse outro estudo mostrou uma tendência de redução, mas não houve associação estatística. Em termos de score de qualidade de vida, apenas um estudo fez essa avaliação após 12 semanas, com a média, uma queda do score de 4,25 para 1,25, mostrou estatisticamente que houve uma melhora da qualidade de vida, né, com a redução do score de qualidade de vida para a asma. Então, apenas um estudo fez a avaliação da função pulmonar nesses pacientes. A gente tem que lembrar que é difícil fazer função pulmonar em crianças muito pequenas, né? A espirometria é muito complexa pela técnica de fazer o exame, então fica mais complicado. Mas ele avaliou o óxido nítrico, né? E os pacientes que não usavam nenhuma medicação tinham um óxido nítrico de 3,9 ppb. Quem usou a combinação LABA e corticoide inalatório caiu para 9,4 e quem usou só o corticoide inalatório caiu para 9,3. O óxido nítrico quer dizer que existe um processo inflamatório pulmonar. Então, quando você faz o uso do corticoide inalatório, esse processo inflamatório tende a cair. Por isso que ele caiu
quando se usa o corticoide inalatório. O LABA provavelmente não fez nenhuma influência na queda da inflamação pulmonar, porque ele é um broncodilatador, certo? Mas houve uma associação estatisticamente significativa usando as duas, uma ou outra combinação, com quem usava nenhuma combinação. Então, reduziu o processo inflamatório, reduziu o óxido nítrico. E a oscilometria de impulso mostrou uma redução da resistência ao fluxo aéreo nos pacientes que usaram ou a combinação ou apenas o corticoide inalatório. Os efeitos adversos das medicações foram avaliados em 5 estudos e verificou-se que todos os tratamentos foram igualmente bem tolerados, sem maiores efeitos adversos. Então, na discussão, a revisão apresenta estudos heterogêneos com análise quantitativa não ideal, porém, os estudos mostraram, mesmo que com essa análise quantitativa que não foi a mais adequada, mas eles mostraram que houve redução das taxas de visitas hospitalares e admissões por asma, que o estudo randomizado mostrou redução das exacerbações, comparando corticoide inalatório e LABA com apenas corticoide inalatório, que houve redução dos sintomas noturnos e redução do uso de medicação de resgate, que houve melhora da função pulmonar, ainda que limitada à oscilometria e ao óxido nítrico, que não é exatamente função pulmonar, né? E que não houve efeitos colaterais para os nossos pacientes, o que é um dado muito importante. A importância de estudos com LABA se dá porque a incidência de asma ocorre na maioria dos casos durante os primeiros 3 ou 4 anos de idade. Na verdade, a maioria dos casos que nós costumamos pegar começa entre 1 e 2 anos de idade, as primeiras crises de asma na idade da vida da criança. E que a queda da função pulmonar em pré-escolares pode até persistir a vida adulta. Então, o que acontece com a asma no início da vida pode reverberar na vida adulta da criança. Por isso que é tão importante a gente fazer esse tratamento profilático já desde o começo do diagnóstico de asma. A função pulmonar reduzida está associada à mortalidade cardiopulmonar precoce na vida adulta, porque faz o que se chama remodelamento de vias aéreas. Depois do remodelamento, é difícil você reverter as lesões pulmonares. Veja que ele fala que crianças em idade pré-escolar com asma apresentaram a pior morbidade em comparação com crianças em idade escolar ou adolescentes, com significativamente mais distúrbio do sono, limitação de atividades familiares, de atividades de uma maneira geral, e visitas ao pronto-socorro e hospitalizações. E que o GINA recomenda o uso de formoterol, que é um LABA, com um agonista de beta-2 de ação rápida, com o corticoide inalatório, desde as etapas 1 e 2 em adultos e adolescentes. E que esse estudo tenta mostrar que essa combinação de LABA com corticoide inalatório já pode ser feita em crianças menores, que vai trazer benefícios para essas crianças. Os autores discutem algumas limitações do estudo que são importantes ser mencionadas, porque ajudam a compreender melhor toda essa situação, mas esse é um grupo de estudos relativamente pequeno. Se a gente tivesse um pouco mais, um número de estudos maior, a gente tinha dados mais robustos para serem apresentados e mais confiável, maior confiabilidade, né? Que houve uma alta heterogeneidade nos desenhos dos estudos, o ideal é que todos os estudos fossem randomizados, mas não é possível sempre fazer isso. 4 estudos mostravam antes e o depois, sem um grupo comparador, para mostrar como seria um grupo que não tivesse utilizando a medicação, né? E todos os estudos usaram salmeterol e nenhum com formoterol, como eu já disse antes, que é o beta-2 de longa duração, que o GINA indica tanto para tratamento da crise de asma como para o tratamento profilático. E que os dados de subgrupos de pré-escolares não são disponíveis em estudos com faixa etária mais amplas, quer dizer, até 2 anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 6 anos, ele não faz essa distinção, é simplesmente abaixo de 6 anos de idade. Então, essas são limitações importantes que ele cita.
Bom, mas os autores fazem conclusões e recomendações bem interessantes que vamos ver aqui a seguir. Eles relatam que, embora existam limitações nos dados apresentados, a combinação de corticoide inalatório e beta-2 de longa ou LABA mostrou uma eficácia significativa na redução de visitas não programadas ao serviço de pronto-socorro, na redução de hospitalizações, de exacerbações de asma e despertares noturnos ou sintomas noturnos, com melhoria na função pulmonar. Relata que nenhum efeito adverso significativo foi relatado em todos os estudos incluídos, demonstrando uma boa tolerabilidade nas crianças pré-escolares a essa combinação. E até que mais estudos de alta qualidade sejam realizados, recomendamos o uso de corticoide inalatório e beta-2 com cautela em pré-escolares selecionados, uma vez que se trata de um importante asno para o controle dos sintomas dessa doença tão prevalente no nosso dia a dia. Ele reflete que esses achados necessitam a confirmação através de mais ensaios clínicos, de preferência randomizados, de boa qualidade, obviamente, utilizando o formoterol como LABA, de acordo com as recomendações atuais, principalmente do GINA. Então, nós concluímos, finalmente, eu acho que nós temos um estudo mais robusto que nos dá mais informações a respeito da possibilidade de usar o LABA associado aos corticoides inalatórios em pré-escolares, principalmente naquelas crianças que não responderam ao corticoide inalatório simples. É uma revisão e nos chega a dar mais uma tranquilidade sobre o uso dessa medicação. Lembrar que o uso de corticoide de beta-2 de longa em crianças pré-escolares não é ainda aceitável, uma vez recomendado, no caso, uma vez que existem poucos estudos. E esse estudo agora é 2025, nos dá uma possibilidade de uma publicação que nos mostre essa possibilidade de usar essas medicações. Eu acho que essa é a grande lição é, dessa publicação, é a grande novidade que a gente apresenta aqui. Vamos à nossa dica de cinema, né? Então, nossa dica de cinema hoje vai para Impacto Profundo, que é um filme de 1998, que é um filme de ficção misturado com um filme de ação. É um verdadeiro cinemão de sessão da tarde, mas não é um filme assim bobinho, não. Ele é um filme bem interessante, dirigido por era uma mulher que dirige esse filme, chamada Mimi Líder, mas a produção é de Steven Spielberg, que dispensa comentários. E ele conta a história de uma descoberta acidental de um meteoro que está em rota de colisão com a Terra. Essa descoberta foi feita por esse ator aqui, que é o Elijah Wood. Ele fez O Senhor dos Anéis, ele faz o papel de Frodo, né, o principal papel do Senhor dos Anéis, que acaba descobrindo por acidente que um meteoro vai bater. Ele é um estudante que é interessado por astrologia e tal, e mostrou lá que estrelinha é essa que está vindo e tal. Pronto, quando foi ver, era um meteoro. Essa informação fica guardada às sete chaves pelos governos para não trazer pânico para a população. E uma jornalista recebe uma informação que tem alguma coisa estranha e vai conferir o que é que está acontecendo, né? O presidente dos Estados Unidos é interpretado pelo Morgan Freeman, que também dispensa apresentações, e ele explica que depois que isso vem a público, vai ser lançada uma missão internacional para abordagem do meteoro e tentar explodir o meteoro lá, destruir o meteoro. Essa é a missão, veio alguns atores famosos, né, que a gente vê aqui, a missão internacional com o russo e assim por diante. Tem aqui o Robert Duvall, que fez o Poderoso Chefão, né? Esse aqui é um produtor de cinema que fez um dos personagens dos Vingadores, né? Era o mentor do... Estou esquecendo o nome do ator, mas ele também é produtor de cinema, era o mentor do Homem de Ferro. Muito bem, o filme não é nenhuma obra-prima, está aqui a nave espacial que eles vão comandar, tá certo? Mas tem uma produção relativamente complexa, muitos cenários, e ele promove um clima de tensão permanente que prende o espectador até o final. Não é um filme lá de muitos prêmios, mas é um ótimo filme para ver com pipoca. Aqui está
Essa atriz é a namorada do Elijah Wood no filme. Então é um filme bem legal, aonde você vai ver esse filme no Amazon, no Mercado Livre, no Apple TV ou no Google Play, aquele precinho básico aí de 9 a 13 reais. Então, mais um filmaço aqui na nossa dica de cinema. Chegamos ao final, mas você não esqueça de dar o like aí no nosso vídeo e, se você puder, compartilhar com outras pessoas também. Pessoal, até a próxima.